Bom, essa questão aqui é uma questão de sequência, só que ela é uma questão aí que dá um pouco um nó aí no cérebro, né? Vamos ver aqui o que acontece, qual é o comportamento da nossa sequência, para a gente poder primeiro investigar e depois aí conjecturar e traçar aí um padrão aí que acontece aí com essa sequência. A gente percebe, ó, que eu tenho uma sequência 1, 3, 7, 2, 4, 8, 3, 5, 9, 4, 6, 10, 5 e por aí vai. Primeira coisa que eu consigo notar é que os três primeiros números são ímpares, não consecutivos. Os três seguintes são pares, também não consecutivos. Os próximos três são ímpares. Os próximos três são pares. E assim sucessivamente. Então, eu vou dar continuidade aqui, olha, perceba só. 1, 3, 7. O que aconteceu? O primeiro número ímpar, o segundo número ímpar positivo e o 7. Quer dizer, ele pulou o próximo número ímpar, que seria o 5, ele já foi para o 7. Vamos ver se isso acontece nos outros casos. 2, 4, pulou o 6, que é o próximo par, foi para o 8. 3, 5, pulou o próximo número ímpar, que é o 7, e foi para o 9. 4, 6, pulou o próximo número par, que é o 8, e foi para o 10. Então, eu consigo perceber que ele segue dois números consecutivos ímpares, pula um, escreve o próximo. Escreve dois números consecutivos pares, pula o próximo, escreve o 8. Escreve dois números ímpares consecutivos, pula o 7 e vai para o 9. Tá? Então, eu vou tentar montar essa continuação aqui do 5. Então, eu tenho assim, ó, 5, eu preciso do próximo ímpar, que é 7, pulo o 9 e escrevo o 11. Ah, André, mas aí qual seria a próxima sequência aí de números pares? Então, eu preciso ver aqui, ó. Vamos pegar aqui, eu parei no 4, 6 e 10. Vamos ver, a primeira sequência começou com 2, ó, o 4 estava aqui do lado. Aí, na próxima sequência, o 2 já desapareceu. Aí veio 4, 6 e 10. Então, na próxima sequência vai ser 6, 8, pula o 10 e 12. Deu para perceber como é que funciona essa sequência? Então, já conseguimos tirar algumas informações disso aí, tá? Percebendo aqui, ó, eu vou fazer aqui uma observação. O número 1, ele só aparece aqui, ó. Ou seja, aqui é a primeira e última vez que ele aparece. O número 2, eu vou pegar aqui na ordem, tá? O número 2, essa é a primeira e última vez que ele aparece. Eu vou me preocupar com a última vez que aparece o número, tá? O 1, ele aparece pela última vez aqui, o 2 pela última vez aqui, o 3 pela última vez aqui, o 4 pela última vez aqui, pode ver porque a próxima ela é 6, 8, 10, o 5 pela última vez aqui e o 6 pela última vez aqui, tá? Então eu consigo observar uma regularidade, que os meus números consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles aparecem nas respectivas posições. Primeira posição, aqui é a posição, tá? Não é o número mais, posição dele na sequência. Então, primeira posição, 2, 3, quarta posição, 5, 6, sétima posição, 8, 9, décima posição, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, quinta, 16ª posição, tá? André, mas qual é isso aí é relevante? Para a gente poder analisar assim. Então, eu vou fazer o seguinte. Vocês conseguem perceber que a primeira vez que o 8 aparece é ao mesmo tempo que a última vez que o 2 aparece. A primeira vez que o 7 aparece é a última vez que o 1 aparece. Se eu for fazendo essa sequência, quer ver? Ó? A primeira vez que o 12 apareceu aqui
é a última vez que o 6 apareceu, tá? E aí, eu vou tentar conjecturar aqui, chegar numa lei de formação aí dessa sequência. Mas eu estou interessado nesses números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha a posição dele. O número 1 está na primeira, o 2 está na quarta, o 3 está na sétima, o 4 está na décima. Então eu vou fazer o seguinte, como ele vai de 3 em 3, pode ver, ó, primeira posição, quarta posição, sétima posição. Então a sequência, os números aparecem pela última vez numa lei que eu vou determinar a seguinte. Vocês conseguem perceber que, como eles vão de 3 em 3, eu vou pensar o seguinte. 3 vezes o valor 1, 3. Mas calma aí. Tem que dar primeira posição. 3 vezes 2, 6. Puxa vida. Mas deu 4 aqui. 3 vezes 3, 9. Puxa, mas deu 7. Eu vou escrever o que eu estou falando aqui, ó. 3 vezes o valor 1. Dá 3. Mas, puxa vida, ele está na primeira posição. Então, se eu tirar 2, eu tenho que ele vira na primeira posição. Olha o segundo, o valor 2 aqui, ó. 3 vezes 2 dá 6. Se eu tirar 2, vira 4. Olha, eu estou achando as posições. Se eu pegar 3 vezes 3, vai dar 9. Menos 2 dá 7. Então, eu estou conseguindo achar as posições em que se encontram a última vez que aparece um número. Então, eu vou conjecturar o seguinte, ó. Vamos por aqui. Por uma flechinha aqui, né? Porque não é igual o valor. Então, eu vou colocar assim. Para eu descobrir qual é a última vez que um número aparece, eu vou fazer 3 vezes o número que aparece pela última vez, menos 2, tá? Daí eu vou acabar descobrindo o quê? A posição em que ele se encontra, tá? Só que aí eu vou ler para vocês, continuar lendo a questão para vocês que eu optei por deixar por último. Na sequência, 1, 3, 7, 2, 4, 8, 3, 5, 9, 4, 6, 10, 5, 7, 11, 6, 8, 12. O elemento 3 aparece a primeira vez na segunda posição e depois na sétima posição. A primeira vez que o elemento 50 irá aparecer será na posição de número. Então, ele está querendo saber em que momento, em que posição o número 50 aparece. Tá? Não que ele desaparece. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas em que momento o número 50 aparece? Para o número 50 aparecer, ele sempre é o último do trio. Por exemplo, a primeira vez que o 8 apareceu, ele era o último do trio. A primeira vez que o 9 apareceu, ele era o último do trio. A primeira vez que o 10 apareceu, ele era o último do trio dele. Então, para ser a primeira vez que o 50 vai aparecer, então ele tem que estar assim, ele tem que ser o último a aparecer do trio. Então, vamos lá. Então, tem que ser 50. Lembra que a gente pula 1. Então, aqui é 46, que a gente tem que pular o 48. E aqui é 44. Só que, lembra do que eu falei? Na primeira vez que o 50 aparece, é a última que o 44 aparece. Tá? Então, qual é a posição do número 44? Então, vou colocar assim. Eu tenho assim, 3 vezes o número da sequência, que é 44, menos 2. Então, a posição da última vez que o 44 aparece é 3 vezes 44, 132. Tá? 3 vezes 40, 120. 3 vezes 4, 12. 132 menos 2. Então, a posição em que o 44 vai aparecer é na posição 130. Então, eu venho aqui, ó, 131, 132. Então, é a posição aí em que o elemento 50 aparece pela primeira vez. Tá? Então, espero ter ajudado aí. E a nossa alternativa é a letra C. Tá? Então, fica aí a dica e até uma próxima.